Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet, nasceu em Paris em 1694 e tornou-se um dos maiores nomes do iluminismo europeu. Escritor, filósofo, dramaturgo e crítico mordaz da sociedade de seu tempo. Construiu uma carreira marcada pela ironia, pelo espírito satírico e pela defesa intransigente da razão contra o obscurantismo religioso e político. Sua vida foi marcada por polêmicas, prisões, exílios e perseguições, mas também por uma enorme produção literária que influenciou não apenas seus contemporâneos, como também gerações posteriores. Exilado na Inglaterra entre 1726 e 1729, conheceu de perto a tradição de maior liberdade de expressão e de pensamento britânica, experiência que o marcou profundamente e que alimentaria sua defesa da tolerância como princípio fundamental da vida em sociedade. Ao longo de sua vida, Voltaire engajou-se em diversas causas, muitas vezes defendendo vítimas de injustiças judiciais e religiosas, como no célebre caso de Jean Calas, que se tornou o estopim para uma de suas obras mais significativas, o Tratado sobre a Tolerância, publicado em 1763. O Tratado sobre a Tolerância foi escrito como uma reação à execução de Calas, um protestante de Toulouse injustamente acusado de assassinar o próprio filho para impedir sua conversão ao catolicismo. Calas foi condenado à morte por meio de um julgamento contaminado pelo fanatismo religioso e pela intolerância contra os Huguenots, e sua execução brutal provocou indignação em Voltaire, que decidiu transformar esse episódio em símbolo da luta contra a perseguição. A obra, embora motivada por um caso específico, assume caráter universal ao denunciar a irracionalidade do fanatismo, a crueldade dos julgamentos guiados pela religião e a ausência de humanidade em sociedades que se dizem cristãs, mas que se entregam à violência em nome da fé. No texto, Voltaire utiliza uma retórica clara e incisiva, apelando tanto à razão quanto à sensibilidade moral de seus leitores. Ele argumenta que nenhuma religião deve justificar perseguições, uma vez que todas partilham de princípios comuns de amor, compaixão e respeito pelo próximo. Em vez de reforçar divisões, a religião deveria unir as pessoas em torno do bem comum. Para ele, a diversidade de crenças é inevitável e natural, e a tentativa de suprimir essa diversidade só conduz à violência e à opressão. Em um estilo que mescla indignação, sarcasmo e reflexão filosófica, Voltaire demonstra como a intolerância mina não apenas a liberdade individual, mas também a própria coesão social, gerando conflitos intermináveis e injustiças sem fim. O Tratado sobre a Tolerância também evidencia a visão iluminista de Voltaire sobre a razão como guia da vida política e social. Ele não defende o ateísmo nem ataca diretamente a fé, mas denuncia o abuso do poder religioso e sua interferência na justiça. Sua posição é de que um Estado deve ser laico e que as crenças individuais devem ser respeitadas, contanto que não ameacem a ordem e a convivência pacífica. Em certo sentido, o texto se antecipa a ideias modernas de direitos humanos e liberdade de consciência, colocando o indivíduo acima dos dogmas institucionais. Ao longo da obra, Voltaire evoca exemplos históricos de perseguições religiosas, desde as guerras entre católicos e protestantes até a Inquisição, para mostrar como a intolerância destruiu vidas e corroeu sociedades inteiras. Ele lembra que a violência em nome da fé contradiz os próprios ensinamentos cristãos, que pregam a misericórdia e o perdão, e ressalta que a intolerância jamais produziu benefício algum à humanidade. Sua defesa da tolerância não se limita à religião. Ela é entendida como valor universal, condição necessária para a convivência civilizada entre povos de diferentes culturas, credos e tradições. A repercussão do Tratado sobre a Tolerância foi profunda, embora censurado em alguns lugares. Espalhou-se rapidamente pela Europa e tornou-se referência para todos aqueles que lutavam contra o
absolutismo e o fanatismo, ao transformar o caso Calas em um símbolo universal da luta pela justiça. Voltaire demonstrou não apenas sua habilidade literária e filosófica, mas também seu engajamento moral, colocando-se como defensor dos oprimidos diante da tirania do poder eclesiástico e político. A obra consolidou sua imagem como o maior adversário da intolerância de sua época e inspirou movimentos intelectuais que culminariam poucas décadas depois na Revolução Francesa e em declarações universais de direitos. Assim, o Tratado sobre a Tolerância é mais do que um libelo contra uma injustiça pontual. É um manifesto em defesa da liberdade de consciência, da pluralidade e da dignidade humana. Ao mesmo tempo em que denuncia o fanatismo, ele propõe um modelo de sociedade mais racional, justa e pacífica, onde a diversidade não seja vista como ameaça, mas como parte natural da condição humana. Essa mensagem atravessou séculos e ainda ressoa nos debates contemporâneos sobre liberdade religiosa, respeito às minorias e convivência entre culturas distintas. Voltaire, com seu espírito inquieto e combativo, transformou a dor de uma família em um grito universal contra a intolerância, reafirmando a convicção de que somente pela razão e pelo respeito mútuo é possível construir uma sociedade verdadeiramente civilizada. No Tratado sobre a Tolerância, Voltaire denuncia o uso da religião como instrumento de poder e perseguição, mostrando como dogmas podem ser manipulados para legitimar injustiças e enriquecer elites religiosas. Esse alerta ecoa de forma quase profética no Brasil contemporâneo, especialmente nas últimas duas eleições, em que setores religiosos, sobretudo ligados a pastores evangélicos, assumiram papel central na disputa política. Voltaire afirmava que a fé deveria aproximar os homens pela compaixão, mas no país assistimos ao contrário: discursos inflamados de ódio, manipulação do medo e promessas de prosperidade usadas como armas eleitorais. Pastores que nas últimas 4 décadas acumularam fortunas explorando a devoção popular, hoje não apenas controlam impérios midiáticos e templos luxuosos, como também ocupam cadeiras no Congresso Nacional, transformando púlpitos em palanques e dízimos em capital político. Em vez de promover a tolerância como defendia Voltaire, tais líderes perpetuam a intolerância contra minorias, reforçam divisões sociais e instrumentalizam a fé para manter privilégios. A religião, que deveria ser espaço de consolo e ética, torna-se meio de enriquecimento e dominação. A crítica de Voltaire ao fanatismo e à corrupção da fé se mostra atual, quando a religião se alia ao poder político. Em vez de servir à moral e ao bem comum, ela se degrada em tirania disfarçada de devoção. O Brasil recente é testemunho de como esse processo ameaça a democracia, reduzindo a diversidade e a liberdade de consciência a meros instrumentos de controle eleitoral e econômico. A lição de Voltaire permanece clara: quando a fé é usada como escudo para o poder e o enriquecimento, ela deixa de ser espiritualidade e se torna apenas política disfarçada. A única saída é resgatar a tolerância e a razão como fundamentos da vida pública, sob pena de repetirmos eternamente os abusos que ele já denunciava no século XVIII. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.